Fala galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, essa jornalista da Globo, a Malu Gaspar, ela é lavajatista e todo mundo sabe disso. Ela está querendo fazer agora, novamente, com essas mentiras dela, espalhando essas mentiras, essas fake news que ela está espalhando em relação, principalmente ao ministro Toffoli. Primeiramente, ela e um outro jornalista da Globo aí falando que as investigações estavam indo rápido demais. Depois criticou porque o ministro pegou 4 telefones celulares das pessoas investigadas, lacrou os telefones e colocou para serem periciados pelos 4 melhores peritos da Polícia Federal. Foi isso que ele fez. Sabe por que ele fez isso? Porque com certeza ele sabe que dentro da própria Polícia Federal tem alguns membros ali que vazam informações para jornalistas, principalmente como essa Malu Gaspar, essa lava-jatista. Só que ela quer que hoje aconteça como aconteceu na Lava Jato, que tinha lá o Sérgio Moro corrupto, que tinha um monte de bandidos, as pessoas eram conduzidas a prestarem depoimentos ali e era colocado na frente dessas pessoas tudo escrito ali para que a pessoa simplesmente lesse o que estava ali, ou lia ou ia para a cadeia. E tinha uns que liam e ainda iam para a cadeia. O Lula foi sequestrado e colocado numa prisão lá no Paraná durante 580 dias. Vocês lembram do ministro Teori Zavascki? Ele tinha até um nome bem diferente. Quando ele começou a descobrir os podres da Lava Jato, o que aconteceu com ele? Ele viajou num avião, considerado o avião mais seguro do mundo. O avião é quase incaível, se existe esse adjetivo. No entanto, o avião caiu, se esborrachou a poucos metros da pista onde ele ia aterrissar. E tem mais um detalhe, tem aviões aí que explodem e a caixa preta fica intacta. A caixa preta desse avião, que era quase indestrutível, ficou tão avariado que não deu para investigar, não deu para ver nada, para ser nada periciado nessa caixa preta desse avião. Então, o ministro Dias Toffoli tem que tomar muito cuidado e passar a viajar nos voos normais, né, como todo mundo aí, e parar de viajar de carona com esses teóricos amigos aí, porque é muito perigoso. Então, o que aconteceu? Ontem ele quebrou o sigilo e não tem nada ali, que tudo aquilo que foi dito até hoje, que estava sendo investigado, tudo está ali, as pessoas, o próprio dono do banco, que foi lá, deu o seu depoimento, praticamente assinou embaixo tudo que estava ali, tudo está sendo investigado, essas falcatruas toda, encalacrou com uma parte do depoimento dele aí. Ele encalacrou o governador de Brasília, vão ser encalacrados o governador de São Paulo, o governador do Rio, o governador do estado do Goiás e um monte de prefeitos aí que nós sabemos disso, entre outros políticos também, deputados, senadores, como no caso um que a gente sabe muito bem quem é, um canalha, um homofóbico, um racista, um tal de Nicole, enfim, um monte deles estão encalacrados e tem medo que as investigações cheguem até ele, por isso estão fazendo de tudo que podem para que isso não aconteça. É o que estão fazendo. Agora, ela fica espalhando mentiras e mais mentiras com narrativas, minhas fontes, e não aparece nada, não tem uma prova de nada. Agora ela está querendo colocar o presidente Lula contra o ministro e o ministro contra o presidente Lula. Não vai funcionar, porque hoje a Lava Jato e o impeachment da Dilma foi tudo armado com a ajuda, com a colaboração dos Estados Unidos, só que na época ainda não tinha as redes sociais como tem hoje. Hoje nós estamos aqui para esclarecer o tempo todo, procurando ver o que está acontecendo, para que a gente venha aqui e denuncie aqui nas redes sociais, para chamar a atenção das pessoas, que eles sempre, a extrema-direita, nunca quis que um governo progressista governasse o Brasil. O Brasil já teve 39 presidentes, só 3 é de esquerda. Só 3 foram de esquerda, 2 foram e um que está sendo, só 3, entendeu? Nesse tempo todo. Então vocês imaginem, e todos os direitos que nós temos hoje, todos os direitos no Brasil, os direitos sociais, vêm dos governos de esquerda. Principalmente 90% desses direitos nossos foram impostos ali, criados pelo presidente Lula. Então, para eles não é bom, eles querem ali os escravagistas, os escravocratas, aqueles que gostam de ver pobre sofrer, que a pessoa não tem emprego, que a pessoa não possa escolher. Hoje o cara reclama, igual vi um dono da pizzaria reclamando, que ele
colocava um anúncio, apareciam ali 4 pessoas para uma vaga, ou mais pessoas, para uma vaga na pizzaria dele. Hoje ele anuncia ali e não aparece um. Quando aparece um, o cara chega ali, exige um salário bom, exige condições melhores de trabalho, e eles não querem isso, empresário nenhum não querem isso, que o pobre tenha um direito de escolha, querem que o pobre passe fome para aceitar o que vem deles, aceitar as migalhas que vem deles, porque eles quando os escravos foram libertos, quando veio a Lei Áurea, em 1888, eles ficaram todos desesperados. Quem é que vai pagar o nosso prejuízo? Para eles tinha que continuar até hoje. Para muitos desses empresários, até hoje tinha a escravidão, tinha que estar aí até hoje para que eles não tivessem que pagar nada para ninguém trabalhar. Mas já que eles têm que pagar, que seja o mínimo possível. Eles não querem que o pobre tenha direito de escolha, que o trabalhador tenha direito de escolha. E toda desgraça que eles falam que o governo tem que cortar gastos, só falam de cortar gastos da sociedade, do povo pobre, do povo trabalhador. Eles não falam dessa maldita taxa de juros. O Brasil é o 5º maior país do mundo, a 11ª economia do mundo, apesar de tudo, e os juros do Brasil é o maior do mundo também, 15% ao ano, essa taxa Selic, que eles chamam essa taxa desgraçada desse juros, dessa dívida, que não pode ser renegociada, por quê? Ninguém toca nisso, por quê? Por que essa dívida pública é blindada e ninguém pode falar nela? Porque vai mexer com os banqueiros, vai mexer com os aglomerados da grande mídia, vai mexer com os grandes empresários, é por isso. Porque eles ganham por ano, como foi o ano passado, 1 trilhão e 100 bilhões de reais que foi dividido para essa coja maldita, para essas lacraias financeiras. Então eles não querem que mexa nisso, só tem que mexer no trabalhador. É na Previdência Social que o Bolsonaro já fudeu com a Previdência Social, esse desgraçado. Eles querem que mexam ainda. Todo o prejuízo do Brasil são os aposentados que causam esse prejuízo, entendeu? São tudo aquilo que o governo criou para a sociedade que provoca esse prejuízo. Eles não falam de cortar os juros. Por que não falam, em vez de 1 trilhão e 100 bilhões, que o governo, no ano passado, ainda pagasse muito, 500 bilhões, entendeu? E os outros 500 bilhões serem investidos, aliás, os outros 600 bilhões, serem investidos em prol da educação, da saúde e da segurança, principalmente da saúde e da educação. Que fosse investido nisso, e essa taxa fosse reduzida pela metade, essa taxa de juros que o Brasil tem que pagar todo ano dessa maldita dívida pública que ninguém pode falar nela. Ninguém fala, nem presidente fala, os parlamentares, ninguém toca nisso. Por quê que essa porra é blindada? Tem que ter alguém que fale sobre isso. Agora, ele falou que manteve a taxa de juros de 15%, e olha que o presidente do Banco Central do Brasil e toda a diretoria foram colocados ali pelo Lula. Todos eles foram indicados pelo Lula. E estão fazendo essa merda, conspirando, trabalhando contra o povo brasileiro. É o que eles estão fazendo com essa maldita taxa de juros. Agora já falou que em março talvez ele mexa na taxa de juros. Sabe o que ele vai fazer? Vai colocar ali 14,75 pontos percentuais. Vai tirar ali 0, entendeu? É o que ele vai tirar, 0,25%, e falar que baixou a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil, todo economista do mundo fala a mesma coisa. Não sou economista, não precisa ser economista, basta entender um pouquinho de matemática, que a gente concorda com aquilo que vem de fora, não o que é dito aqui. Não esses comentaristas malditos da Rede Globo, que vão falar sobre economia, que só fala disso, de cortar, de tirar da educação, da saúde, da previdência, mas não fala dessa desgraça, dessa taxa de juros. Eles não falam disso. Dessa maldito juros que o Brasil paga todo ano, como foi o ano passado, 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Os juros do Brasil hoje, 6% ainda estava alto. 6% ainda estaria alto. O país em pleno emprego, a taxa de desemprego fechou o ano passado com 5,26%. Investimentos, a Bolsa de Valores com o maior superávit de todos os tempos. Fechou ontem com o maior superávit de todos os tempos. Tudo no Brasil dando certo, investimentos vindo de fora, tudo funcionando normal, superávit para todo lado e a taxa de juros de 15%. Por quê? É porque os grandes empresários, os banqueiros não querem que mexa, porque eles ganham com isso muito dinheiro sem fazer porra nenhuma. Enquanto o povo trabalhador, que é quem paga essa merda, se arrebenta de trabalhar, ainda vem umas desgraças dos parlamentares, desse Congresso maldito, do Congresso Nacional contra o povo brasileiro, ser contra
a jornada 5x2. O cara tem que trabalhar, se arrebentar, por eles não tinha nem folga. Era 24 horas por dia trabalhando para enriquecer eles cada vez mais. De todos os tempos, porque a grande mídia hoje no Brasil, de mamando a caducando, eles não informam, eles desinformam a população para que a população fique alienada, não entenda o que está acontecendo, só que hoje tem as redes sociais, nós estamos aqui para isso, para denunciar, para falar e chamar o povo para vir às redes sociais, falar que, deixar claro que essa desgraça, que nós não somos burros, nós sabemos o que está acontecendo e vamos lutar para que isso mude. É isso aí. Que tenham todos um ótimo final de semana.